De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa sexta-feira. Olha só, está cada vez mais difícil confiar na credibilidade dos supermercados de Manaus. Ontem, o Ministério Público Estadual e órgãos de defesa do consumidor realizaram uma grande fiscalização e constataram diversas irregularidades em produtos disponíveis para compra. Infelizmente, sempre estamos noticiando esse tipo de crime aqui na TV A Crítica. Só essa semana foram mais de 200 quilos de carne apreendida. E agora fica o medo se a gente pode fazer compras com a certeza que os produtos são ou não de qualidade. A operação percorreu 6 supermercados. Em um dos locais fiscalizados, foram encontrados queijos com fungos e outros produtos impróprios para o consumo. Além disso, foram verificadas carnes sem a procedência e alimentos fora do prazo de validade. Na verdade, esse produto, por ele estar inapto ao consumo, ele teria que ser descartado. Entendeu? Existe uma área específica aqui para isso, mas onde esses produtos foram encontrados, eles foram encontrados juntamente com produtos em boas condições de consumo. De acordo com os órgãos envolvidos, a fiscalização é o resultado de várias denúncias. Os produtos perecíveis foram apreendidos e destruídos no local. E os responsáveis podem ser multados em até R$40 mil e ainda serem presos. Temos consciência da relevância do trabalho do comerciante, do emprego para a economia do Brasil, mas temos que ver que o empresário tem que agir na boa-fé, tem que jogar com o consumidor, que é parte hipossuficiente mais fraca nessa relação de consumo. E 6 drogarias lacradas em Manaus. Ontem, a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus e o Conselho Regional de Farmácia realizaram ações de fiscalização nas zonas Norte e Sul. 6 drogarias foram penalizadas por funcionarem de forma irregular, descumprindo o Código Sanitário do município e as normatizações nacionais. Algumas drogarias não tinham licença sanitária, vendiam medicamentos controlados sem autorização, praticavam fracionamento irregular de medicamentos e não tinham farmacêutico responsável nem inscrição no Conselho de Farmácia. As multas podem ultrapassar R$100 mil e até se regularizarem vão ficar de portas fechadas. Situação bem complicada, né? Os supermercados sendo multados, diversas irregularidades apreendidas, 200 quilos de carne só em uma semana retirados impróprios para o consumo. As drogarias também irregulares, em uma fiscalização, 6 foram lacradas. E aí a gente fica refém do comércio que infelizmente tem agido de muita má fé. E a gente muitas das vezes não tem os mecanismos assim para entender o que está errado, o que não está errado. Então a gente tem que redobrar os nossos cuidados enquanto as fiscalizações são feitas também de forma paralela. E ontem nós noticiamos aqui a possibilidade da contaminação por óleo da água captada pelo Proama, que abastece parte da capital amazonense. Felizmente, a distribuição em Manaus não deve ser afetada. E para garantir a qualidade da água, a rotina da Manaus Ambiental foi alterada. Desde essa feira, a rotina para garantir a qualidade da água na capital mudou. Antes, os testes visuais e de odor eram feitos a cada 3 horas, mas agora a verificação é feita a cada 60 minutos. Antes de ser distribuída, a água também passa por uma análise físico-química em laboratórios como este. Aqui, os profissionais prestam atenção principalmente na cor e na quantidade de sólidos nas amostras. Esse processo, que antes era feito 3 vezes ao dia, passou a ser feito 8 vezes. Desde que uma embarcação de apoio a balsas naufragou no Porto do Mauazinho, havia preocupação com a água que era captada nesta estação do Proama. Mas até agora não houve nenhuma alteração e a Manaus Ambiental garante que as chances do abastecimento ser interrompido são muito baixas. A mancha de óleo já passou pela captação da Ponta das Lajes, não tem mais nenhum indício de óleo, de contaminação. Então, é muito remoto qualquer tipo de problema no abastecimento. Preste atenção nessa história. Um homem tentou matar a esposa. No hospital, ele contou que a vítima tinha sofrido um assalto. Mas quando se recuperou, a mulher contou que foi o marido quem atirou nela. Segundo a polícia, Roberto Rodrigues Teixeira quase mata a esposa simplesmente porque ela queria trabalhar. As marcas da violência. O tiro disparado de uma arma calibre 32 por pouco não tirou a vida desta mulher. O principal suspeito desse crime é o ex-marido da vítima, Roberto Teixeira.
Foram 8 dias internada sem saber da gravidade do problema. Devido ao tiro, o fígado da mulher ficou comprometido. Por sorte, a auxiliar de serviços gerais hoje pode contar o relato de terror vivido com o ex-companheiro. Um relacionamento amoroso que, entre idas e vindas, quase termina em tragédia. Essa mulher nunca imaginou que um homem que ela acreditava ser o amor da vida dela pudesse cometer esse tipo de crime. Foram 2 anos convivendo debaixo do mesmo teto. Essa mulher afirma que, com o passar do tempo, esse homem começou a apresentar um comportamento estranho. Essa vítima não podia sequer cumprimentar um amigo, que já era motivo para novas confusões. As agressões começaram e essa mulher decidiu procurar a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Fez todos os procedimentos legais, registrou o boletim de ocorrência, fez os exames de corpo de delito e pediu uma medida protetiva. Só que o tempo passou, essa mulher se arrependeu, decidiu voltar para o ex-companheiro, acreditou nas mudanças desse homem. Só que essas mudanças não aconteceram. No dia 18 deste mês, por volta de 5 horas da manhã, uma nova confusão foi iniciada. E dessa vez, esse homem, como já citamos, disparou um tiro nessa mulher. Ele foi tão frio que ele mesmo a levou ao pronto-socorro para pedir ajuda e disse aos enfermeiros que, na verdade, a mulher tinha sido vítima de um assalto e que, por conta disso, tinha levado um tiro. Essa mulher depois acordou e resolveu contar a verdade à polícia. Ele fez uma tentativa de feminicídio somente porque a mulher queria ir trabalhar. No momento que ela estava no corredor da casa deles, ela sente um calor, ela escutou o barulho, né, estampido do tiro, um calor na costa muito grande. Quando viu, ela tinha sido atingida. Ela falou que ela só lembra de ver a cara dos familiares dele, porque ela morava na casa dos familiares dele naquele momento, e acordar no hospital, já com um tiro no fígado, né, dado pelas costas. Então, é um crime realmente que nos traz assim, uma comoção muito grande. E nós representamos pela prisão preventiva e saiu para que ele possa cumprir. Ele já responde por um homicídio e ela já teve medidas protetivas decretadas em dezembro, só que ela foi esse ano e pediu para retirar na justiça e retornou a viver com ele. Por isso que a gente pede para as vítimas que denunciem, não retirem. Nem na justiça, nem nada que pode terminar dessa maneira, né? E foi por um pouco que ela não terminou em óbito. Para amedrontar essa mulher, durante as confusões, esse homem sempre deixava claro que já respondia por um homicídio, só que em liberdade. Hoje, com medo de morrer, essa mulher está escondida na casa de familiares para curar as feridas físicas e emocionais. Ela tem medo que esse homem volte a procurar por ela. Eu só pensava que eu achava que não ia resistir e que eu queria ver minha mãe e meu pai, só que avisassem eles. Foi um crime anunciado. Ele já dizia para você que ia cometer esse tipo de ação. Que palavras que ele usava para falar isso? Que o que ele fizesse, ele ia estar feito, que depois ele poderia muito bem se apresentar com um advogado e quem ia estar preso era eu debaixo da terra, não ele. Com mandado de busca e apreensão, os policiais foram até a casa desse homem à procura da arma utilizada no crime. Mas ele confessou que jogou em um igarapé para se livrar da culpa. Ele teve um mandado de prisão preventiva cumprido na tarde desta quarta-feira. Ele foi encaminhado à delegacia especializada em crimes contra a mulher e confessou o crime. A partir de agora, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória masculino.
Olha, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 1h30 uma mulher morre no Brasil por causas violentas. Aqui em Manaus, segundo a Secretaria de Segurança Pública, até junho, mais de 7 mil casos de violência doméstica foram registrados. Conforme você acompanhou na reportagem, além da dor física, as vítimas desse crime carregam consigo, às vezes, durante toda a vida, uma dor emocional que a impede de voltar a ter a sua autoestima regenerada, né? Mas qual o caminho para superar esse tipo de violência? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a especialista no assunto, a coach de alta performance, Helen Kitt, que está aqui no estúdio do Manhã no Ar. Seja muito bem-vinda ao programa, excelente dia. Obrigada pela oportunidade, Adriane. É uma honra para mim estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e que eu acredito que pode ser evitado. Nós podemos diminuir esses números através de uma prevenção focada na elevação da autoestima de todas as mulheres desde a infância. Quando se fala de violência doméstica, normalmente se imagina as marcas que ficam pelo corpo e que o processo, a partir do momento que sai aquele roxo, que aquele machucado se cicatriza, que a situação se resolveu. Mas, na verdade, muitas das vezes, a maioria das vezes, a violência ela tem marcas emocionais, psicológicas, que acabam se prosseguindo mesmo depois que as marcas do corpo externas estão apagadas, né? Como que uma mulher que passou por esse processo se sente normalmente depois de tanta violência? Insuficiente, sem menor amor próprio, perdida. Logo que o relacionamento termina, você se sente totalmente perdida. Eu falo porque eu passei por uma situação parecida. Além de ser especialista, eu passei pela situação. Então, posso te dizer que é realmente... Você se sente perdida, você se sente como se fosse incapaz de reconstruir a sua vida. E realmente é uma situação que, se você não for buscar ajuda, você entra em depressão e a coisa pode ficar muito pior. A ajuda seria uma ajuda de profissional especializado? Sim. Caso ela perceba que já esteja passando por uma depressão, ela precisa procurar um psicólogo, certo? No caso, o meu trabalho é para aquela mulher que não entrou em depressão, ela apenas se sente perdida, sem saber o que fazer, com a autoestima muito abalada. E o meu trabalho entra nessa forma, em resgatar os sonhos e resgatar o amor próprio dela. O mais difícil depois de passar por um processo como esse, de ter essa consciência, é quando quando essa violência acontece e a mulher se sente nessa situação para dar o primeiro passo, né? Qual é a primeira coisa que ela pode fazer? A primeira coisa a ser feita, nesse caso, é focar no autocuidado. Resgatar a autoestima começa a partir de você reconhecer aquilo que você tem de bom, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E a busca também pela melhoria da espiritualidade. Isso ajuda bastante na questão dos primeiros passos para recuperar a autoestima. Porque como a mulher se sente insuficiente, ela ainda não encontra forças nela mesma. E nesse caso, ela busca nesse apoio espiritual, emocional, autocuidado, buscar cuidar do corpo, se sentir mais bonita realmente. E aos poucos a autoestima vai sendo recuperada nesse sentido? Sim. Quando eu te falo que o primeiro passo é o autocuidado, é que ela precisa se sentir mais bonita. Então, normalmente, elas não estão se cuidando, elas estão deixando de fazer várias coisas, porque normalmente esse parceiro as proíbe. Então, quando ela começa a cuidar dela, cuidar do corpo, cuidar da aparência e também da questão emocional, já é um sucesso para ela. E um sucesso vai buscando outro sucesso, que já vai ajudando a elevar a autoestima. Logo no começo da entrevista, você disse que situações muitas vezes poderiam ser evitadas. E uma das formas de evitar essas situações é identificar o perfil do companheiro logo no início do relacionamento, né? Muitos deles, normalmente o começo é um mar de rosas, mas muitos já dão indícios em pequenas coisas que esse relacionamento pode vir se tornar um relacionamento abusivo. Sim. Essa questão, ela é bem... Como é que eu vou te explicar? É um pouco complicada, porque normalmente as mulheres que se envolvem num relacionamento abusivo, elas já têm problemas de autoestima. Eu não sei se vocês já ouviram falar do termo codependência, esse termo quase não é falado, mas é um assunto muito sério e ele vem da infância, da forma como a menina foi criada. Normalmente ela veio de um lar desestruturado, pais com problemas com alcoolismo ou até mesmo com drogas,
e ela já cresce com esse problema de autoestima. E ela busca no parceiro essa aceitação que ela não encontrava nos familiares. Então, é aí que vem a questão da prevenção que eu te falo. Lares harmoniosos as nossas crianças precisam. As mocinhas que estão começando ali a namorar, elas precisam encontrar apoio em casa. Senão elas vão buscar esse apoio no parceiro. E é aí que está o perigo. Elas não conseguem enxergar as pessoas que têm essa propensão a se tornar uma pessoa abusiva no futuro. Tem algum indício que os homens costumam dar quando um relacionamento é um relacionamento que vai vir se tornar ou já é abusivo e que às vezes a mulher interpreta como cuidado, como proteção? Sim. A questão da roupa, a questão... Você não fica bem assim. Mulher fica muito mais bonita com cabelo comprido, por exemplo. Era algo que eu passava. Não, cabelo curto não fica bem para você. Você fica muito mais bonita de cabelo comprido. Para que batom vermelho? Você não precisa disso para chamar atenção. Você já é linda. Essas coisas vão... Lembra que ela está com a autoestima abalada? Vem de um lar que já não era estruturado. E aí ela começa a achar que aquilo ali é realmente amor e confunde o amor com a carência que está sendo suprida naquele momento. Para quem está passando por uma situação como essa, está acompanhando a gente agora, qual a orientação para essas mulheres que de repente estão com a autoestima baixa, que precisam recuperar e que até por estar nessa situação mais vulnerável, acabam se submetendo a coisas que elas mesmas, muitas das vezes, já têm consciência que não deveriam passar? Bem, a primeira coisa é resgatar os sonhos. Tá? Eu falo pela minha experiência comigo e pela experiência das minhas coaches que eu tenho atendido. Resgate seus sonhos. Quando a mulher está nessa situação, ela acredita que ela não é capaz de alcançar nada se ela não tiver o parceiro. Ela está vivendo uma vida totalmente focada nele. Aleatória, como eu costumo dizer. Então, resgate seus sonhos. Lembre-se que você tem sim qualidades. Foque nas suas qualidades. Busque apoio das pessoas que não te julgam. O que acontece também atrapalha muito a mulher a sair dessa situação, o julgamento das pessoas. As pessoas costumam achar que a mulher fica na situação porque ela quer, porque ela é boba, e não é bem assim. Uma dica prática para as mulheres anotar essas coisas, assim, os passos que precisa andar para sair dessa situação e fazer uma espécie de checklist, já fiz isso, e ir se libertando gradativamente da situação. Tá, a primeira coisa que eu sempre falo é: tira o foco do relacionamento amoroso e foca em ficar rica. Foca em recuperar os teus sonhos, foca em buscar as tuas melhorias profissionais, certo? Cuida mais de você, seu corpo, sua aparência. Procure gostar mais de você. Aquilo que você tem de bom, foca nisso. Aquilo que não é tão bom, deixa pra lá. Ninguém é perfeito, certo? Então, começa a olhar o que você tem de bom. Começa a olhar para você como um ser humano que tem capacidades de alcançar seus objetivos sem que tenha uma muleta ao lado. Porque, nesse caso, é isso que o parceiro se torna, uma muleta para essa mulher. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. A gente espera ter ajudado você aí de casa, que de repente está passando por uma situação como essa, ou que possa orientar outra pessoa que você conhece e que vive uma situação de um relacionamento abusivo. Muito obrigada por sua participação. Obrigada, querida, foi uma honra. Recebi hoje a Helen Kitty, que é coach, falando aí sobre violência contra a mulher. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Emanuel Cardoso, que estão por lá. Muito bom dia, meninos. Bom dia, Adriane. Oi, tudo certo por aí? Bom dia. Agora. Vamos lá. Vamos falar sobre política. A gente acabou de botar a nossa vinheta de eleição. O Tribunal Superior Eleitoral discute hoje a candidatura de Lula. Enquanto isso, o petista continua fazendo campanha. Aliás, estão fazendo campanha por ele. Exatamente. O relator do caso, que está, o ministro que é responsável por receber os pedidos para impedir que o ex-presidente seja candidato, Luiz Roberto Barroso, pode tomar essa decisão sozinho como relator do caso, mas também pode lançar isso para que seja uma decisão do plenário do Superior Tribunal Eleitoral. E
se ele tomar essa decisão pode sair ainda hoje, Adriane, ouvintes e telespectadores. Hoje a gente pode saber se o ex-presidente vai poder seguir como candidato do PT ou se ele será impedido. Se essa decisão for passada para o colegiado, essa decisão pode então ser adiada para a próxima sessão, possivelmente na segunda-feira. Mas a expectativa é que ela saia ainda hoje. Só para a gente situar o público, essa decisão, essa avaliação do ministro é feita com base na ficha limpa, os pedidos de impugnação aí da candidatura do ex-presidente, com base na ficha limpa, ele que foi condenado em segunda instância pelo TRF4, pelo caso do Triplex do Guarujá, e está preso, né? Está preso. Então, se caso ele for impedido de se candidatar, o partido ainda pode manter a candidatura, tentar manter a candidatura dele sob júdice, o que no futuro, caso a sigla tenha alguma vitória judicial, pode ser mantida, isso não. Agora, se caso ele não conseguir, enfim, essa é a situação. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, deve julgar também a questão, Adriane, um pedido da defesa do Lula para que ele, pelo menos, participe da campanha política, o que também tende a ser uma derrota para o ex-presidente. O grande negócio é que o Partido dos Trabalhadores está até torcendo para que essa decisão sobre o futuro político de Lula seja realmente adiado o quanto for possível, porque, afinal de contas, ele está sendo utilizado na campanha política, inclusive está cotado nas pesquisas como um dos primeiros, né, como um possível vencedor da eleição. Então, quanto mais eles conseguirem protelar essa decisão, é melhor para o partido e para a candidatura, já que, caso Lula não seja candidato, eles devem colocar o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato e querem ver se Lula transfere votos ou não. E tem um detalhe, né? Hoje começa a campanha em rádio e televisão, né? Hoje, a partir do meio-dia, a gente já vai ter interrupção na programação para esse espaço. Aqui já começou, inclusive. E no rádio já começou, né? Foi 6 horas da manhã. 6 horas. E aí, e eles, são 50 minutos de propaganda eleitoral que nós vamos acompanhar mais tarde. E ainda está essa indefinição, né, toda, a gente não sabe muito bem quem está com quem. Os petistas tentam verificar qualquer tipo de fragilidade na lei ou até no processo de julgamento do Lula para conseguir reverter a situação. Enquanto isso, ele vão ainda fazendo a campanha, colocando o número dele para jogo, entre outras coisas, né? É uma situação muito atípica que a gente vive, porque o ex-presidente está preso. E existe lei que proíbe que alguém condenado possa se candidatar, mas ainda se procura brechas na própria lei. Exatamente. E hoje, inclusive, falando pela propaganda no rádio que nós ouvimos antes de começar o FM Dia Notícias aqui, já há a voz do ex-presidente Lula pedindo votos para os candidatos do PT e dos partidos apoiados pelo PT, porque essas mensagens foram gravadas em abril pelo ex-presidente. E é justamente o que quer o partido, autorização da Justiça Eleitoral para que ele entre nas gravações e entre na campanha, mesmo que não seja avaliada ainda a possibilidade dele ser candidato. Vamos acompanhar, então, esse desdobramento. Muito obrigada, meninos. Um excelente dia para vocês. Bom fim de semana. Bom dia. Até segunda-feira. Bom dia, bom fim de semana também, Adriane. Até segunda. Tchau, tchau. Por aqui a gente continua falando de eleição, agora vamos falar das mudanças no âmbito estadual. Ontem, com menos de 24 horas para o início da propaganda eleitoral em rádio e TV, algumas candidaturas foram alteradas. O vereador Chico Preto, do PMN, deixou de ser candidato ao Senado. Agora ele é o novo vice de Davi Almeida, do PSB, que concorre ao governo do estado. O anúncio foi feito depois da Justiça Eleitoral negar o mandado de segurança que tentava anular a saída do PT da coligação Renova Amazonas. Com a exclusão do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, do petista Jorge Guimarães do cargo de candidato a vice, o posto passa a ser do vereador Chico Preto.
As mudanças não pararam por aí. A coligação Povo Feliz de Novo também fez alterações. O PT e o PCdoB lançaram uma chapa só com mulheres ao governo do Amazonas. A socióloga petista Socorro Prado é a nova vice da candidata Lúcia Antoni, do PCdoB. A chapa de Vanessa Graziotin, na disputa pela reeleição ao Senado, também tem uma mulher na primeira suplência, a industriária Cristina Lima de Araújo, do PT. E você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para esta sexta-feira. O candidato amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, não enviou agenda. Pela manhã, Berg, da UGT, candidato do PSOL, faz panfletagem na Manaus Moderna, no centro, e reúne com apoiadores de campanha à tarde. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, participa de um lançamento de candidatura à noite. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou a agenda. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, reúne com a equipe de campanha. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, realiza atendimento interno e grava programa eleitoral à tarde. À noite, reúne com moradores no bairro Praça 14. E serviços de assistência jurídica gratuitos serão disponibilizados no pátio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher nesta sexta-feira. O Fred Rossi está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Fred, esse serviço é uma parceria com a Defensoria Pública, né? Conta pra gente como essa ação vai ajudar mulheres que registram boletins de ocorrência na delegacia. Pois é, Adriane, as mulheres que procuram a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, muitas vezes elas precisam de ajuda jurídica, um apoio. Com essa parceria, as mulheres que forem até a delegacia até as 2 horas da tarde hoje vão ter esse acesso à justiça já bem próximo, ali na Defensoria Itinerante, que é o ônibus que está localizado no pátio da delegacia. Serviços como divórcio, pensão alimentícia, guarda de crianças e adolescentes, regulamentação do direito de visitas, assim como partilha de bens, dentre outros serviços, estarão disponibilizados. Essas pessoas precisam levar RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, certidão de casamento, além de uma declaração de união estável. Com toda essa documentação, vai ser possível ter acesso a esse serviço. Essa parceria entre a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher e a Defensoria Itinerante é resultado em alusão aos 12 anos da Lei Maria da Penha, que completou data no dia 7 desse mês. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E amanhã é dia D de vacinação, a gente conta onde e quem deve procurar a imunização. E ainda, assim como a temperatura, a sua conta de energia está mais alta. Especialista dá dicas de como economizar para usar o ar-condicionado nesse período de calor intenso. Se você quer dar prioridade agora para o conforto térmico, então você faz essa economia de não estar utilizando tantos esses equipamentos para usar um ar-condicionado, um ventilador de uma maneira menos custosa, para não ter surpresa. Os detalhes já já.